Eu tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo pra te esclarecer. Tô iluminado pra poder cegar, tô ficando cego pra poder guiar. Eu tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo pra te esclarecer. Tô iluminado pra poder cegar, tô ficando cego pra poder guiar. A Rádio Acadêmica apresenta programa Diz Solução. O prefixo diz, de origem grega e latina, pode significar negação, separação, contrariedade, dificuldade, mas também dois. E isso muda tudo. Porque agora precisamos de mais discussão, mais diálogo, mais reflexão. Afinal, tem ou não tem solução? A cada encontro, 2 convidados para tratar de assuntos diversos, polêmicos, atuais, candentes. Diz Solução. Apresentação: Professor Christian Tadeu Giliotti. Boa noite, caros ouvintes da Rádio Acadêmica. Boa noite, espectadoras e espectadores do nosso canal do YouTube, do Facebook. Estamos mais uma vez aqui com o programa de solução, que hoje tem um tema bastante importante, um tema que tem uma sensibilidade muito grande para os trabalhadores que são tidos como essenciais e muitas vezes são invisibilizados. O tema de hoje é Trabalhando para a Morte, Frigoríficos, Correios e Pandemia. Temos 2 convidados para debater esse tema hoje. Um é o Rogério Ubini. Boa noite, Rogério, tudo bem? Boa noite, Christian, tudo bem? É um prazer estar com vocês para esse debate. Também temos aqui o professor Fernando Mendonça Reck. Tudo bem, Fernando? Tudo bem, Christian? Tudo bem, Rogério? É um prazer estar com vocês aqui também nessa noite. Eu que agradeço a presença de vocês dois. Eu tenho certeza que vocês vão poder contribuir muito bem para o debate de hoje, até porque o Rogério, ele é carteiro, né? O Rogério não só é carteiro, como é um carteiro ativista organizado no movimento sindical dos trabalhadores dos Correios. Ele é diretor de Relações Internacionais da FENTECT, que é a Federação Nacional dos Trabalhadores dos Correios, é presidente da Associação dos Trabalhadores dos Correios de São Paulo Interior. Então é um trabalhador aí de larga estrada e há muitos anos atua no Correio e certamente vai poder falar com muita propriedade sobre a situação dos carteiros e das carteiras nesse momento tão dramático que é a pandemia. E já o Fernando, ele é doutor em Geografia pela Unesp, né, do campus Presidente Prudente, e é professor do Instituto Federal de São Paulo, do campus Tupã. O Fernando, eu não o conhecia pessoalmente, mas fiz questão de convidá-lo porque tive uma notícia que para nós, o Instituto Federal, é um grande orgulho, né? Quando a gente tem um colega. Já o professor Fernando Mendonça Reck é doutor em Geografia da Unesp, do campus Presidente Prudente, e professor do Instituto Federal, campus Tupã. Eu fiz questão de convidar aí o professor Fernando, em função da pesquisa que ele acabou de realizar, uma pesquisa que, para nós, o Instituto Federal, é um grande orgulho, né, quando a gente vê um colega que faz uma pesquisa, usa o seu conhecimento, a sua ciência, em prol do desenvolvimento social. Então, o Fernando, ele fez uma pesquisa aí sobre a relação entre frigoríficos e municípios na região sul. É uma pesquisa em conjunto com o professor Lindenberg Nascimento, da Universidade Federal de Santa Catarina. Ele vai poder falar um pouco para a gente sobre o que acontece nos frigoríficos e a relação que existe entre a atuação desses trabalhadores, a situação de trabalho deles e a contaminação por Covid nesses municípios, tá? Eu peço para todos que estão assistindo aqui o programa, como sempre eu peço e reforço isso, por favor, se inscreva no canal do YouTube da Rádio Acadêmica. Se você está acompanhando a gente pelo Face, curte a página. Se você está ouvindo a gente pela rádio, compartilha o link, baixa o aplicativo se você ainda não baixou. O objetivo desse programa é fazer circular cada vez mais
um conhecimento crítico, pensamento livre, uma perspectiva de emancipação social. O Brasil está num momento muito delicado e a gente luta toda semana, todo dia, para que esse país mude, para que ele melhore. Então, o apoio de vocês para aumentar a nossa visibilidade e trazer mais gente para o nosso debate é muito importante. Antes de eu passar a palavra aí para os nossos caros convidados, eu só vou apontar algumas questões que eu acho que lá para frente, no decorrer do debate, é possível até que a gente faça algumas analogias aí, algumas reflexões, né? Acho que todo mundo está acompanhando a situação que ocorre nos Estados Unidos. Os Estados Unidos atingem atualmente 110 mil mortes por Covid. E, ao mesmo tempo, os protestos em função do brutal assassinato de um negro, né, nos Estados Unidos, um assassinato cruel que o mundo inteiro viu. Isso produziu uma série de protestos extremamente contundentes, esses protestos. Isso está crescendo também nos Estados Unidos, mesmo nesse contexto de pandemia, né, a ponto de a própria polícia já começar a buscar uma trégua, tamanha a intensidade dessa mobilização nos Estados Unidos. E uma questão interessante aí para a gente pensar em relação ao Brasil é que, por um lado, o Congresso americano, especialmente a Câmara dos Deputados, está rechaçando a política econômica do Trump em termos de se aproximar do governo brasileiro, do governo Jair Bolsonaro, porque reconhece que o governo Bolsonaro é irresponsável do ponto de vista dos direitos humanos, do ponto de vista do meio ambiente, enfim, há essa crise diplomática comercial que surge pela Câmara de Deputados nos Estados Unidos, e o Brasil não tem só isso como problema, né? Porque nós também avançamos, infelizmente, na curva de contaminação da pandemia. Então a gente atinge a terrível marca de 30 mil mortos e, curiosamente, temos no Brasil o início de protestos em defesa da democracia, protestos contra o racismo, contra o fascismo. Eles iniciaram no fim de semana agora que passou, e há toda uma previsão de um crescimento exponencial desses protestos. Então é um pouco esse cenário digamos, é nesse enquadramento que a gente vai fazer o nosso debate. Vou começar então com o Rogério, pedindo para você falar um pouco, Rogério, de como está a situação dos trabalhadores dos Correios, como está a vida dos carteiros, uma profissão tão essencial, tão importante, muitas vezes ignorada, né, pelo conjunto da sociedade. Como que está a situação do Covid dentro dos Correios? Afinal de contas, vocês não pararam, né? Boa noite mais uma vez, Christian, Fernando, né? Parabéns, Rádio Acadêmica. E para a gente fazer esse debate é importante, porque o serviço público em geral foi duramente atacado nos últimos anos, né? Numa filosofia de que o Estado tinha que ser mínimo, o Estado tem que ser menor, as empresas públicas, o serviço público, o próprio SUS, né? As emendas constitucional que não deixou ampliar gastos nos serviços públicos, né, na universidade, não deixou ampliar gasto no serviço, na saúde pública, né? Saúde pública não poderia porque tinha emenda constitucional que não deixava ampliar, e nos Correios não foi diferente. No Correio foi um enxugamento brutal da força de trabalho. Nós chegamos a ter aposentadoria e retirada dos trabalhadores. E um discurso de negação dos Correios, né, de inutilidade dos Correios. Uma coisa totalmente louca, né, pensar num país de dimensão continental, a importância de você fazer uma integração, né, integração logística, né. Quando você olha, a gente estava falando até antes do programa de internet, a dificuldade do acesso, a dificuldade da conexão, às vezes, em regiões ricas. Você imagina você fazer serviço físico, entregar um produto na casa da pessoa, no nome da pessoa, em qualquer canto desse país. Então, os Correios, ele é essencial, e a prova disso que mesmo nos países que é o centro do capitalismo, vamos pegar o exemplo dos Estados Unidos, lá não se abriu mão dos Correios, o Correio é público e continua, mesmo tendo concorrência privada como é no Brasil. Nós temos concorrência privada no Brasil. E a condição de trabalho dos Correios foi piorando muito. Nós temos atacado o Paulo Guedes toda semana falando mal do Correio, Bolsonaro falando mal do Correio, tentando convencer a população que não presta e que deveria ser
o correio privatizado, que tem que ser vendido, tem que ser privatizado, e toda essa ladainha. E pra gente é um terror, porque a gente sempre saiu para prestar bom serviço à sociedade, sempre tivemos um trabalho dialogando com a população reconhecendo o trabalho dos Correios, mas começou essa ideologia que veio desde a retirada do governo Dilma, aprofundou isso no governo Temer, né? E depois na eleição do Bolsonaro, de um Estado que o serviço público, os Correios, tudo não prestaria. E aí chegou a pandemia, né? Eu acho que a pandemia, ela chega num momento bastante complicado, mas um momento que coloca em xeque todo o papel da estrutura do Estado, né? Qual é o papel da estrutura do Estado? E quem foi para a rua? Serviços importantes, né? O papel da Caixa Econômica Federal, o papel dos Correios, o papel do Banco do Brasil, o papel de outras, das universidades na pesquisa, né? A universidade, o papel dela na pesquisa, o SUS, né? Puxa, lembraram do SUS agora, o governo ali colocando o coletinho do SUS, né? O SUS que foi tão maltratado, tão humilhado, então, e os Correios também na rua, né? Porque nós tinha que fazer a integração nacional e foi colocado na rua, né? Agora, como colocado na rua, esse é um bom debate que nós vamos ter que fazer, Christian. Eu queria até te parabenizar por fazer essa referência generosa a todos os serviços públicos, né, que aparecem aí na lista agora dos serviços essenciais. A gente vai falar também dos trabalhadores da área de produção de alimentos, né, mas é impressionante, porque os Correios, ele é um serviço essencial, é um serviço estratégico, né, a gente está falando de comunicação, a gente está falando de acesso a dados da população brasileira. Vocês sempre prestaram um serviço de excelência, sempre buscando servir ao cidadão brasileiro, e infelizmente já havia essa campanha de difamação, né? Que é uma campanha de difamação que atravessa praticamente todo o serviço público. Mas me parece que... Sim, só para ajudar, você imagina o programa o FNDE, o programa do livro didático. Meu amigo, tem que chegar livro didático no Brasil inteiro. Nós não estamos falando em ter uma empresa de logística no grande centro, que aí é fácil, né? Nós levamos livro para o interior do Acre, para o interior da Amazônia, para o interior de Rondônia. Nós levamos livro para tudo. Chega no Brasil inteiro os livros didáticos para a população. Olha que programa importante. E com certeza, assim, só para você entender, abre-se licitação para ver quem quer entregar livro didático. Eles abrem, porque vamos abrir licitação. Não aparece ninguém quer esse programa. Quem é que faz? Os Correios. Então, você imagina, eu estou dando esse destaque, Cris, porque as pessoas, quando falam de comunicação, começou a falar assim, mas eu tenho um celular, eu mando mensagem no meu celular, não preciso mandar mais cartinha. Mas, meu amigo, não é cartinha, nós estamos falando acesso a serviços físicos. E isso é importante. Como eu digo serviço físico, só para destacar, Cris, e a importância do correio, até te deu um corte, mas olha só, você está lá no interior, você precisa de uma peça para o computador, você precisa de uma peça para o carro, você precisa de um remédio. Se não tem um serviço de entrega naquela cidade, você está isolado. Você vai ter que pegar um ônibus e ir para a capital para ir buscar isso. Entendeu? Então nós estamos falando de uma estratégia de acesso a serviço público, acesso a serviço universal, acesso a serviços físico. E esse é o debate de hoje. Então tentam dizer o seguinte, desqualificar o correio não entrega mais carta. Mas quem disse, hoje nós migramos para uma plataforma digital, nós migramos para uma plataforma física digital e os Correios é estratégico. Queria dar esse destaque que eu acho importante para quem está nos assistindo, falar, mas por que o Correio é importante? Por que o Correio é estratégico? Porque tem lugar que ninguém vai. Ninguém vai. Se o Estado brasileiro não for lá, ninguém vai, aquele povo vai ficar fora. E quando a gente fala aquele povo, é o nosso povo brasileiro. Nós estamos falando do indígena, estamos falando do ribeirinho, nós estamos falando de pessoas que precisam ter acesso a tudo, né? Então esse debate é importante para a gente entender o papel de uma empresa. Quem está no grande centro pode falar o seguinte, mas aqui tem empresas de entrega, a FedEx, tem a UPS, tem essas grandes multinacionais. Sim, eles estão nas grandes cidades, eles estão, onde dá lucro. Mas, meu amigo, onde não dá lucro, eles não aparecem. E aí que eu quero saber, como é que a gente vai fazer? Nós vamos fazer o quê? É serviço para a população de grande centro? Ou serviço para toda a população do Brasil? Esse é um debate, e isso é a importância estratégica dos Correios. Sem falar no que você disse, da confiabilidade, confiança, do ponto de vista estratégico.
Você vê agora, nos auxílio emergencial, uma parte considerável da população não tem serviço à internet. Nós temos que lembrar que o país muita gente não tem serviço à luz elétrica. Quanto mais a internet. E aí, que as agências do Correio estão fazendo cadastro lá, que ela tem a presença física. Então, estou dando esse destaque para falar um pouco da importância dos Correios para quem ainda não entende. Fala, não, mas qual que é a importância? Então, eu aproveitei esse gancho seu, Christian, para falar um pouco disso. Não, acho que é fundamental isso que você falou, até porque essa lógica de abandono da periferia, das populações ribeirinhas, das regiões de difícil acesso, a gente também vê em outros segmentos, né, que existe público e privado. O segmento da saúde é um deles, né? Médico não quer ir para a periferia, quanto mais atender uma população ribeirinha. E aí fica muito claro o papel do Estado. Qual é o papel do Estado? É promover o bem-estar social universalmente. Então tem que ter Estado, tem que ter diretriz pública. Eu vou perguntar aproveitar e perguntar para o Fernando como que ele vê essa situação, agora no caso dos trabalhadores que são dos frigoríficos, especialmente a partir da sua pesquisa, como que você vê a situação desses trabalhadores no contexto da pandemia, né? Porque tudo indica ali que as cidades que têm frigorífico, elas estão se transformando em polos de contaminação do Covid. Então, gostaria que você falasse um pouco sobre a sua pesquisa. Legal, Christian. De novo, boa noite, Rogério, Christian e ao Túlio também, que está nos apoiando aí. Obrigado pelo convite e pela apresentação que você fez. Nós não nos conhecemos ainda, apesar de estarmos na mesma instituição. Acho que é muito bacana ouvir assim de um colega que compartilha dos mesmos ideais, né? Dessa concepção de que a gente tem que fazer da pesquisa um serviço essencial de diálogo com os trabalhadores, que são aqueles que efetivamente pagam o nosso salário, né? São os trabalhadores que mais contribuem para que os institutos existam, para que as universidades existam. Então, acho que é muito importante isso. Bom, eu queria começar dizendo o seguinte, que eu compartilho da concepção de que na Covid, né, essa pandemia da Covid-19, ela se coloca como um grande problema, principalmente para a classe trabalhadora. É a classe trabalhadora que está, de alguma maneira, uma parte significativa dela, impossibilitada de fazer e adequar-se ao isolamento social. Aquilo que é absolutamente necessário para a gente diminuir as curvas de contaminação. E nesse sentido, os frigoríficos estão inseridos, né, como uma dessas atividades essenciais, né? Agora, é importante também a gente dizer que o setor de frigoríficos, setor, né, de abate de aves e suínos principalmente, já vive um problema da degradação do trabalho que é anterior à pandemia. Que há casos muito graves de trabalhadores lesionados por esforços repetitivos, por agravos e doenças mentais, no sentido de que, né, muitos desses trabalhadores são submetidos a condições de trabalho para cumprimento, por exemplo, de questões de certificado, questões de exportação, a jornadas de trabalho intensas, né? Veja, a gente chega a constatar em pesquisas, né, que o setor de frigoríficos, por exemplo, um trabalhador desempenha ações técnicas que são incompatíveis com os limites biomecânicos do nosso corpo humano. Significa que a atividade é tão repetitiva que a chance de acontecer um tipo de doença é imensa, né? Uma lesão por esforço repetitivo, por exemplo. Então, acho que é importante a gente pegar isso, né? Porque nós temos entendido que essa é uma lógica, né? Eu sou tributário desse pensamento teórico, de que para a gente entender, por exemplo, os agravos à saúde dos trabalhadores, né? Nesses territórios que a gente tem entendido como territórios da degradação do trabalho, a gente precisa pensar na determinação social do processo saúde e doença. Veja, isso vale para as lesões por esforços repetitivos, que é a lógica de atender a demanda da exportação, é a lógica da sociedade que nós vivemos. Então, portanto, a lógica capitalista, não podemos de nenhuma maneira fugir desse debate, né? Ao falar da situação do trabalho, é essa lógica que
anteriormente à pandemia, né, colocava e impunha a esses trabalhadores condições de trabalho degradantes e repetitivas, e que agora, na pandemia, aglomera esses trabalhadores. E a gente tem notícias, tem um vídeo muito interessante que o Brasil de Fato divulgou há algumas semanas atrás, de uma fila gigante de trabalhadores de um desses frigoríficos, sem distanciamento social, alguns sem máscara. Quer dizer, é essa mesma lógica que aglomera esses trabalhadores nas linhas de produção. Não se trata, né, de, como dizem as agroindústrias ou as fábricas, né, abatedouros aí de frigoríficos de frango e suíno, que dizem que eles estão aí para alimentar o mundo, né? Não é necessariamente disso que se trata da expectativa de manter os patamares de acumulação. Essa é a sociedade que a gente vive, não adianta a gente querer fugir desse aspecto, né? Então, a Covid-19, ela aprofunda essa situação. E aí, eu acho que é muito interessante a gente falar sobre esse tema, apontando um pouco da relação assim, que a gente encontrou da pesquisa, é que há municípios, né, principalmente a gente pegou a região sul para estudar, certamente outros lugares também teríamos a presença dessas características. Recebi notícias da Paraíba, recebi notícias do Mato Grosso do Sul, mas vamos focar no que a gente trabalhou na pesquisa, né? A gente tem municípios com a presença desses frigoríficos em que nós vemos, por exemplo, que mais da metade dos casos, ou a maior parte dos casos, a metade dos casos, que sejam os mais relevantes casos da Covid-19, estão nesse setor, né? Ontem mesmo saiu uma notícia na cidade de Cascavel, no Paraná, em que 141 trabalhadores dos 508 casos notificados no município da Covid, né, eram de frigoríficos. Então a gente tem um número muito significativo. E aí eu queria terminar essa primeira intervenção, me desculpe, ressaltando alguns aspectos. Por que é que existem tantos casos? Primeiro, que o setor de frigoríficos aglomera muitos trabalhadores. Veja, você tem, né, plantas fabris com 5, 6 mil trabalhadores e trabalhadoras. É muita gente, né? Segundo, porque muitas dessas empresas não estão necessariamente adotando, né, aquilo que indica a OMS, distanciamento dos trabalhadores e coisas do tipo, né? E terceiro, que esse ambiente de trabalho ele é propício ao vírus do novo coronavírus, né? É propício no sentido de que é um ambiente frio, com baixa taxa de renovação do ar, e, portanto, o vírus tende, né, a permanecer nesses locais. E, por fim, o que a gente tem achado assim, bastante significativo também é que, né, o trabalho em frigoríficos é tão desgastante que a rotatividade é imensa. Eu peguei os dados, depois posso mostrar para vocês, os dados do ano passado, né? Os dados do ano passado para a região sul inteira. Para vocês terem uma noção, a rotatividade a pedido do próprio trabalhador. O que significa isso? Que são os trabalhadores que pedem para sair simplesmente do trabalho, né? 47% dos casos, depois eu posso até corrigir, né, se tiver alguma vírgula aí para cima, mas quase a metade dos casos, né, de rotatividade do trabalho é pedido dos próprios trabalhadores. O que significa isso? Os trabalhadores não aguentam as condições de trabalho. Isso faz com que os frigoríficos vão buscar mão de obra em municípios vizinhos. Então você tem cerca de 15, 16 municípios vizinhos, né, alguns até a 100 quilômetros de distância, em que esses frigoríficos vão buscar trabalhadores e trabalhadoras. E isso agrava o problema ainda mais. Essa migração diária para o trabalho faz crescer, por exemplo, caso em municípios que são dos arredores desse setor. Por isso não está necessariamente equivocada o argumento ou a hipótese levantada, né, para ser mais justo, a hipótese levantada de que esse setor tem se tornado um polo, sim, de proliferação do coronavírus por outros municípios. A gente tem o caso, eu vou citar um caso para fechar, o caso da cidade de Paranavaí, em que uma empresa, né, no Paranavaí, no Paraná, uma empresa fechou por 14 dias, né, em que a gente teve 22 municípios do entorno que tiveram casos aí, e aí a gente tem todos esses casos ligados a trabalhadores do frigorífico, ou pais e mães dessas cidades vizinhas, né, pais e mães de trabalhadores que se deslocam diariamente. Então a gente tem um problema bastante grave que está colocado aí em termos da Covid também nesse setor.
É muito impressionante o tipo de dado que você está passando, ele realmente é preocupante, ele é impressionante. O Campus Barretos, né? A Rádio Acadêmica é um projeto de extensão do Campus Barretos. Nós temos 2 frigoríficos, a gente tem o Minerva e a JBS. Enfim, tem outros frigoríficos espalhados pelo país. Acho que a sua pesquisa é muito importante nesse aspecto. E eu acho que, inclusive, se você conseguir expandir, você vai fazer um enorme benefício aí para a população, vai honrar o seu papel como servidor público e pesquisador. Afinal de contas, a gente está falando de um pesquisador que é das ciências humanas, mas que claramente aí colocou referenciais da saúde coletiva, né? Referenciais da crítica da economia política, ou seja, muitas vezes nós, né, professores da área de humanas, nós somos vistos como inúteis, sendo que, na verdade, a nossa própria formação demanda uma multidisciplinaridade fundamental para enfrentar, inclusive, momentos de crise. Então, mais uma vez, te parabenizo. Vou perguntar agora para o Rogério, o que você observa em termos de condição de trabalho dos carteiros? Assim, vocês estão com EPI, como é que os carteiros estão fazendo em relação à Covid, né? Se há um apoio, um suporte do Estado, e mais do que isso, né? Além dos problemas da Covid, quais são os problemas que vocês enfrentam nas ruas? Porque acho que é importante, as pessoas não sabem o desgaste do trabalhador do correio, as dificuldades que vocês passam. Então, como que está em relação à contaminação, Covid, EPI, e também já além, né, dos problemas tradicionais que vocês já tinham? Então, Cristian, eu fiz uma abordagem inicial aqui para falar um pouquinho da situação dos Correios hoje, né? E falar um pouquinho também da redução do número de trabalhadores. Há um processo de reorganização da produção nos Correios, no sentido de tornar as estruturas menores, trazer mais gente. A acumulação, né, virou depósito de gente em muitos setores nos Correios, porque há uma lógica do lucro sem pensar na vida. Se a gente parasse para pensar o enfrentamento da situação da Covid, eu digo no geral, e trazer para os Correios, eu diria que nós teríamos que pensar em situações de rotação, de não ter muita gente no local de trabalho. Você teria que pensar isso, né? E os Correios, o que ocorreu? Ocorreu que ele manteve a sua dinâmica. Demorou primeiro para fornecer EPI, máscara, álcool gel, forneceu uma quantidade não suficiente, agora está tentando melhorar, mas ainda não é uma quantidade suficiente de EPI, mas os locais de trabalho são aglomerações. Você tem um centro de entrega dos trabalhadores dos Correios que eles estão aglomerados. Você tem um centro de tratamento de cartas, os grandes centros de tratamento de encomenda e carta, eles estão aglomerados, e pior ainda é a condição do trabalhador terceirizado que tem nos Correios, né? Porque essa é pior, porque ainda o trabalhador concursado, a gente está numa briga, mas o que está terceirizado, colocado dentro do centro de tratamento, uma condição muito pior. Porque o correto nesse processo, se você parar para ver, era repensar as plantas das empresas, né? O Fernando falou agora sobre os frigoríficos, que tem muita gente acumulada, era repensar a distância, alternância de dia de trabalho, né? Um trabalhador trabalha um dia, outro trabalha outro dia, para tirar o pessoal do grupo de risco da rua, né? Depois só um minutinho, Rogério. Sim. Repete essa última parte que deu uma travadinha aí. Você estava falando sobre repensar as plantas. Sim, era bem interessante o que você estava falando. Correto, então, porque, na verdade, eu acho que esse é o debate. Se a gente está enfrentando uma pandemia que não pode aglomeração, e tem um serviço essencial, que é o serviço que o Fernando tinha falado, das grandes empresas, indústrias aí do ramo alimentício, se é os Correios, você teria que repensar essas plantas para trabalhar alternado. Você tem que diminuir a produção, pensar o que é prioritário naquele momento, qual é a produção prioritária, o que deve ser feito, o que o Correio deve fazer prioritariamente na nossa visão. Ele tem que priorizar algumas coisas que são importantes para a população. E os trabalhadores teriam que trabalhar intercalado em espaços maiores. Por quê? Os centros de triagem, onde fica os carteiros, é apertado, um do lado do outro, a gente transita buscando carta, o processo de produtivo dentro
das unidades fabris do Correio, ela é interligada, não é separado. Então não houve nenhuma preocupação em repensar as plantas, é produção. Então o Correio no primeiro momento afastou o grupo de risco, habitação, pais de idade escolar, mas depois pressionou, cortou salário de quem estava afastado, né? Houve toda uma pressão para que os trabalhadores voltassem. Por quê? Porque o exemplo vem da presidência da República. Se o presidente está dizendo que é uma gripezinha, as empresas estatais, as empresas estão pressionando para os trabalhadores continuar trabalhando. Enquanto os grandes gerentes, os donos desses conglomerados financeiros estão todos isolados. E os trabalhadores estão na rua. O trabalhador do Correio, que sai para entregar a mesma coisa, fazer a mesma coisa, ele passa em 100, 150, 250 pontos de entrega para entregar um pacote. Entendeu? Então ele tem contato na rua com um monte de gente. Ele está exposto ali. E não houve efetivamente um plano, uma estratégia. O protocolo de atuação dos Correios é um protocolo desastroso. Você imagina o quê? Num setor de trabalho tem um camarada com a Covid, e aí o que eles fazem? Ele afasta o da direita e o da esquerda e continua trabalhando. Quando na realidade ele teria que testar todo mundo que está ali e afastar. E depois da testagem chegar e ver quem é que está doente, quem não está doente. Até porque não só afastar não adianta, nós queremos saber se alguém está doente, porque isso leva para a família dele. Se ele está doente, ele leva para o cliente do Correio. Então não há efetivamente, Cristian, nenhuma preocupação com o trabalhador do Correio. E pasmem, já morreu no Brasil 25 trabalhadores. 25 trabalhadores, pai e mãe de família trabalhando. E tem um monte doente. Na nossa região começou agora o ciclo a aumentar. Começou a aumentar o ciclo na nossa região da semana passada para cá. Tivemos caso em Bebedouro, tivemos caso em Ribeirão, estamos tendo caso em Franca, aqui que é a região que eu atuo mais aqui, né? Estou falando do interior de São Paulo. Mas no Brasil inteiro está lotado. Manaus, está feio a coisa. Rio de Janeiro, né? Então não há essa preocupação. Nós estamos expostos ao povo. Porque o protocolo do Correio não tem testagem no setor de quem foi atingido, afastamento não tem, e a gente está brigando na justiça com isso, né? Porque não há preocupação com a vida humana. Os trabalhadores, infelizmente, agora a gente está vendo de novo, né? Está abrindo os comércios aqui na região do interior de São Paulo, eu falo de Ribeirão Preto, o povo todo na rua e isso vai piorar. Então não tem preocupação com a saúde do trabalhador dos Correios. A gente está indignado com a postura de descaso do governo federal e da direção dos Correios. Rogério, é muito importante isso que você colocou, porque eu pensei num aspecto que, infelizmente, a gente sabe que tem estratos da sociedade, sobretudo aqueles que se consideram da classe média, enfim, e as elites, que acham que trabalhador não pensa, que trabalhador não conhece o próprio ambiente de trabalho, que, enfim, tem que ser tudo de cima para baixo, uma lógica de gestão, inclusive, completamente equivocada. E o que você expôs é que falta um absoluto diálogo com os próprios trabalhadores. Então, o gestor pensa coisas da cabeça dele, né? O governo pensa coisas da cabeça dele. Como não tem essa conexão direta com os trabalhadores, eles acabam agravando a vida do trabalhador e provocando, enfim, uma catástrofe como a pandemia vem se mostrando. Eu vou fazer aqui um rápido intervalo, a gente volta em breve mesmo, para a gente continuar esse nosso debate que está muito bom. Não é de hoje que as diferenças existem e elas devem ser respeitadas. Conviver em sociedade consiste em saber lidar com a individualidade de cada um. As minorias são muitas vezes postas de lado na sociedade. Os negros, as mulheres, a comunidade LGBT, por serem discriminados devido à sua diversidade. Cada um tem suas características físicas, psicológicas, sociais e culturais próprias, portanto, distintas uns dos outros. O combate a todas as formas de discriminação deve começar por nós mesmos, tratando todas as pessoas de forma justa. Exercite a cidadania, respeite as diferenças.
Oferecimento Instituto Federal de São Paulo, Campus Barretos. Acesse www.ifsp.edu.br/Barretos e conheça os nossos cursos. Educação pública gratuita e de qualidade. Eu tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo pra te esclarecer. Voltamos com o programa de solução, hoje debatendo aí esses trabalhadores que estão caminhando, infelizmente, para a morte, trabalhadores essenciais, desprotegidos do ponto de vista jurídico, do ponto de vista político, e ao mesmo tempo trabalhadores tão importantes para o funcionamento da sociedade, né, os trabalhadores dos frigoríficos e dos correios. E peço mais uma vez para quem está acompanhando a gente se inscrever no canal, compartilhar, fortalecer a nossa rede. Vou retomar aqui o debate com o Fernando, iniciando com o Fernando, para o Fernando falar sobre possibilidades de atuação em termos de reconhecimento, né? Dado que a gente reconhece que esses trabalhadores dos frigoríficos são essenciais, eles produzem alimento, que existe toda uma cadeia produtiva envolvendo a produção de alimentos. Como que você, enquanto pesquisador dessas categorias, e sobretudo do pessoal do frigorífico, como que você está vendo as atitudes do governo, as possibilidades que a sociedade civil pode colocar para minimizar o dano? Porque, no limite, o que você observou com muita propriedade a partir da pesquisa é que, de fato, os municípios onde há frigorífico, onde há aglomeração, eles tendem a uma propagação muito maior do Covid. Então, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso, né? Como que você está enxergando essa realidade e possibilidades de ação? Legal. Acho que eu e o Lindbergh, né, que é companheiro da UFSC aí, professor de geografia também, a gente foi, na verdade, também tentando contribuir com um conjunto de pesquisas que também já estão se desenvolvendo, né, na área da geografia da saúde, principalmente. Então, os pesquisadores têm encontrado, no geral, que há uma difusão espacial da doença com um padrão urbano rodoviário, né? E isso, de alguma maneira, está sendo colocado em vários locais aí para entender como é que está se difundindo, né, no território a Covid-19. E a gente, nesse sentido, foi ampliando, e aí a importância da geografia, da metodologia da cartografia nesse sentido, né, que a gente conseguiu, ou pelo menos tentou demonstrar, né, a partir da relação, então, entre a concentração do número de empregos e os casos da Covid, nós estamos apontando, né, que os serviços prioritários, como é o caso dos frigoríficos, por aquelas características todas que eu já falei no bloco anterior, na pergunta anterior, né, estão se tornando outro fator de concentração da Covid e potenciais difusores da mesma, né? Então, a gente se preocupou muito com isso. E, de alguma maneira, né, o mapeamento que a gente produziu demonstra, né, a semelhança, né, que há entre esses dados e os lugares. Lembrando também que os dados, geralmente, são absolutamente subnotificados, né? Mas a gente vem nesse bojo, né, desses estudos que têm entendido, né, portanto, que esses serviços também, como é o caso dos frigoríficos, não são só eles, né, mas alguns desses serviços aí que são considerados prioritários também, então, podem se tornar potenciais propagadores e proliferadores aí da Covid-19. Mais interessante do que isso é constatar que tem uma pesquisa, um relatório, uma nota técnica produzida por um outro companheiro da geografia, em conjunto com outros pesquisadores, né, que é o Eduardo Werneck, também do Instituto Federal Catarinense, em que eles têm entendido que há, no estado de Santa Catarina, 2 padrões espaciais, né, da difusão da doença. E um desses padrões industriais aí, que eles estão chamando de clusters, né, nos seus mapas, nos seus produtos de pesquisa, para eles há um cluster claro aí, né, do capital agroalimentar, vamos dizer assim, então do serviço, que engloba os frigoríficos de Santa Catarina como potenciais difusores da doença, né? Então a gente está pesquisando, quer dizer, a pesquisa, de alguma maneira, essas hipóteses levantadas, elas têm essa contribuição de dialogar geografia, trabalho, saúde, né, que é um pouco esse bojo que a gente quer discutir do ponto de vista científico, né?
Agora, eu acho que é importante a gente falar de algumas questões, né? Nós precisamos saber qual que é a real situação dos frigoríficos. Nós precisamos saber qual é a real situação de vários setores, mas esse é um setor que tem se colocado aí, né, um setor crítico para nós pensarmos. Uma das saídas, né, importante, é a gente ter, por exemplo, uma testagem aí massiva de trabalhadores desse setor para saber qual que é a real situação deles, né, ao mesmo tempo que nós precisamos fazer totalmente diferente do que tem feito algumas empresas. Por exemplo, nós precisamos preservar direitos desses trabalhadores e trabalhadoras, né? Nós não podemos pensar, por exemplo, como uma empresa de Santa Catarina, JBS, né, está inclusive sendo processada agora pelo Ministério Público do Trabalho, simplesmente demitiu os trabalhadores e trabalhadoras indígenas por serem grupo de risco e demitiu de maneira sumária. Isso não é ser a favor da vida, isso não é ser, né, defensor da vida no momento de pandemia, muito pelo contrário, nós precisamos preservar os direitos, nós temos que entrar no problema, mas preservando direitos. E aí, né, se a gente olhar para a nossa conjuntura, e aí eu acho que sim, podemos falar do Bolsonaro, ele é uma continuidade disso, né, uma continuidade piorada, num programa ainda mais, nós vamos ter a oportunidade de comentar sobre ele no final, mas um programa que eu considero, né, de caráter neofascista, né, podemos falar sobre isso no final, mas que traz no seu bojo, desde o golpe de 2016, sobretudo, né, que traz no seu bojo o programa neoliberal. Quer dizer, um programa neoliberal, ele é um programa que tem por excelência, ou por, né, objetivo econômico, destruir os direitos do trabalho. Então, o programa neoliberal tem, por exemplo, né, a concepção de que os direitos são demais, não é isso? Você não precisa preservar direitos. Né? Veja, o Bolsonaro dizia ao longo da sua campanha, né, você vai querer preservar direito ou emprego? Era meio que ele fazia essa chantagem com a gente, né? Essa chantagem que relembra a década de 90, né? Relembra a FHC, relembra esse período que a gente vivia, e de alguma maneira, esse programa, ele se coloca para esses trabalhadores, por exemplo, a destituição de direitos. Então a gente está falando, né, que na pandemia, esses casos da Covid estão acontecendo no setor de frigoríficos, nós precisamos preservar direitos. A gente tem uma situação conjuntural no país em que a preservação desses direitos, se a gente depender desse núcleo neofascista e neoliberal, nós estamos ferrados. Desculpem a palavra pesada, mas nós estamos ferrados nesse sentido. Porque a gente, se depender dessas pessoas, nós vamos inclusive, não ter, inclusive, reconhecido esses direitos, né? Então, acho que faz parte desse programa neoliberal, né, retirada de direitos e, ao mesmo tempo, a retirada do papel do Estado. Só que, para dar uma pinceladinha na conjuntura também, há um problema para esse programa, né? A gente percebe que aplicou-se a contra-reforma trabalhista, a contra-reforma da Previdência, a gente teve a aprovação da PEC 95, só que esse programa todo, ele é absolutamente incompatível, absolutamente impossível, né? Esgotado, diria, então, nessas palavras mais duras, né? É um programa que mostra seu esgotamento total em tempos de pandemia. Veja, né? O Rogério dizia uma coisa muito importante, né? A privatização dos Correios, como se fosse uma saída, faz parte do programa neoliberal isso, né? A privatização dos Correios, ele citou uma coisa importante. Onde é que vai chegar? Naquelas cidades onde o correio público chega, porque é um serviço que tem, né, por excelência, oferecer o serviço para a população, não necessariamente o lucro, né? Que empresa que vai se interessar em levar com a maior dificuldade do planeta, sem ter patamares de lucratividade, determinados tipos de mercadorias que uma população isolada precisa, né? Então, eu acho que tem elementos aqui para a gente pensar, né, que nos remete a dizer o seguinte, veja, nós estamos defendendo, nesse momento de pandemia, né, uma maior participação do Estado, defendendo o SUS, defendendo a revogação da Emenda Constitucional 95, que retira recursos para a saúde e educação, e mais do que isso, né, eu acho que se a gente está falando em preservar direitos, a gente está demonstrado também que o programa neoliberal, que unifica pessoas que agora aparentemente estão divergindo, que é, por exemplo, o caso do João Dória em São Paulo e o caso do Bolsonaro no governo federal, eles aparentemente divergem na questão só do isolamento social, porque o programa econômico é igual, né?
para ferrar com os trabalhadores e com os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, eles estão juntos, né? A gente percebe que esse programa, no momento da pandemia, apesar de estar um pouco paralisado, porque, afinal de contas, quem é que vai querer defender a privatização do SUS em tempos de pandemia, com o serviço que o SUS está oferecendo para a população, né? Quem, em sua consciência, vai sair dizendo isso, que há pouco tempo atrás se tornava quase que um mantra, né, dos setores neoliberais? Vamos privatizar tudo. Você vê que essa palavra de ordem está sumindo. A gente vai precisar do Estado. A gente precisa cada vez mais do Estado nesse momento de pandemia, né? Então é uma questão aí que se coloca nessa crise que a gente vive. E só para fechar, falando um pouco dos frigoríficos, nós não podemos esperar nada de retorno, infelizmente, dos governos federal, principalmente do Bolsonaro, dos governos neoliberais estaduais. Nós não podemos esperar nada desse pessoal, porque o programa deles, de alguma maneira, é contra os direitos da classe trabalhadora. Nós estamos pedindo coisas aqui que não cabem para esses setores, né? Eu concordo plenamente, Fernando, até porque você apontou aí toda essa conjuntura de pandemia, mas antes mesmo da pandemia, a política econômica do Guedes fracassou, né? Foi o chamado PIBinho, e agora com a pandemia eles querem colocar, evidentemente, né? A gente não pode negar, existe sim toda uma retração econômica causada pela pandemia, mas existiam já as previsões de que o capitalismo global entraria em crise em 2020, e eles querem jogar nas costas da pandemia, na verdade, o fracasso de um sistema econômico como um todo, né? Então, isso é um elemento muito importante. E, claro, quando tem uma pandemia, fica evidente que o modelo econômico ele é completamente desconectado das necessidades humanas reais. Então, a gente pega aí um país vários países onde a produção de leitos de UTI, de ambientes de UTI, ela é feita assim, na ponta da caneta, no custo-benefício, né, como se a saúde fosse uma coisa assim, que pudesse ser mercadorizada, né, mercantilizada. Eu vou perguntar para o Rogério, como que você vê esse cenário aí dos trabalhadores dos Correios, né, no meio da pandemia, com os problemas das mortes que você colocou, do ambiente de trabalho completamente irracional para o momento, levando em consideração que se trata de um governo que não dialoga com vocês. Então, como que você avalia a posição do governo em relação aos sindicatos, a posição dos trabalhadores também em relação ao governo? Como que você está enxergando esse contexto aí com os carteiros, as carteiras, esses trabalhadores tão importantes para a gente, né? Então, Cristian, eu acho que esse é o debate que tem que ser feito. Os trabalhadores, na sua base, eles sabem qual é o limite e o que deve ser feito. Ele quer discutir esse processo de trabalho, ele quer ser incluso no debate, mas a gente tem que olhar qual é a posição do governo, né? O governo Bolsonaro é um governo que não dialoga com os trabalhadores, não recebe central sindical, manda projetos sem debater com os trabalhadores. Pelo contrário, todo momento recebe os empresários, sem maiores empresários, todo momento está falando com o empresariado e não ouve os trabalhadores. E isso se reflete de cima para baixo. Você vê o nível de negociações coletivas está se diminuindo, o nível de direitos dos trabalhadores estão se diminuindo, e não há nenhum diálogo ou vontade de escutar os trabalhadores. Os trabalhadores são parte secundária nesse projeto, né? O projeto neoliberal vem exatamente para destruir isso. E nos Correios é dessa forma, não ouvindo, não debatendo, impondo de cima para baixo. Quer dizer, a gente recorre à justiça para tentar assegurar mínimos direitos, né? Mas a gente também tem uma grande dificuldade, porque o projeto neoliberal ele transcende o poder executivo. Não podemos achar, é só o governo. Não, está dentro do legislativo. O Rodrigo Maia, dentro do legislativo, articula, por mais que apareçam essas brigas externas, que o Dória com o Bolsonaro com o Rodrigo Maia, o Bolsonaro com o STF, mas com todo respeito, o que nós estamos vendo é uma articulação extra-executivo, né, envolvendo o legislativo e parte do judiciário, para referendar esse tipo de coisa. Né? Essas medidas provisórias, para você imaginar que já vinha sem direito os trabalhadores. Eu tenho um exemplo de um trabalhador, inclusive de Barretos,
que faleceu num acidente de trabalho da volta de casa, era acidente de percurso, mas ele já estava naquela medida provisória da carteira verde amarela que tirou o acidente de trabalho do trajeto. Acabou, hoje não, você saiu do serviço, foi indo e voltando, você não tem mais acidente de trabalho. Quer dizer, precarizou esse camarada, a esposa dele que ficou com um benefício bastante reduzido, por conta também da reforma da Previdência, que reduziu o benefício da pessoa, né, que morava, né, reduziu o benefício, tirou o direito de acidente de trabalho por trajeto, e o legislativo o que faz? Só homologa isso. Vamos lembrar que a pandemia saiu, a primeira coisa que esse governo fez foi mandar uma medida provisória dizendo que não é acidente de trabalho Covid. Como que não é acidente de trabalho, o enfermeiro, o médico que trabalha diretamente com a Covid? E se não é acidente de trabalho, não tem indenização para a família, gente. E como que é um carteiro que é obrigado a ficar na rua, exposto, trabalhando, não é acidente de trabalho? Como alguém do frigorífico, nas condições que o Fernando colocou, está trabalhando, não é acidente de trabalho? Ainda bem que esse processo do STF barrou, ainda bem. Mas eu vou dizer, nós temos problema nos Correios, que nós conseguimos um acordo ano passado com duras penas, com muita luta, e eu vou dizer para a população, nada veio de graça, né? Nossos poucos direitos, nós lutamos muito, a categoria de Correio vai para greve, vai para luta, vai para o enfrentamento, porque se deixar eles tiram tudo. O nível de direito que eles querem da classe trabalhadora é zero, não é nem CLT, é abaixo da CLT. Né? Os microempreendedores, né, que são as empresinhas que prestam serviço, não tem direito a nada. Vamos lembrar que os office boys, os fast food da vida, os Uber da vida estão à margem de tudo, não tem direito social mínimo, não tem direito à aposentadoria. Então é isso que eles querem transformar. E os Correios conseguiram segurar alguns direitos na luta o ano passado. Mas infelizmente o governo conseguiu, com o Toffoli, que é o presidente do STF, caçar o nosso direito e vai ter database agora no meio da pandemia. Pô, se esse país fosse sério, as databases seriam pelo menos prorrogadas para o final da pandemia. Mas nem isso está sendo feito. Nós estamos sendo obrigados a retomar uma discussão salarial de condições de trabalho agora, né, no meio da pandemia. Como é que se organiza? Movimentação no meio da pandemia, onde dizem que não é para estar aglomerado. Percebe que é um descaso total, não há uma vontade de debater com os trabalhadores. O trabalhador é secundário nesse projeto. E eu estou muito preocupado. Sabe por quê? Porque, infelizmente, no meio da pandemia, o que a gente vê é mais gente na rua pedindo loucura, pedindo intervenção militar fascista, pedindo para derrotar mesmo os parceiros da burguesia mais fiéis, que é o legislativo. Rodrigo Maia é um representante legítimo da classe burguesa que expropria o direito dos trabalhadores, vota tudo contra o trabalhador, articulou a reforma da Previdência dentro do Congresso, mesmo o Toffoli, que também dentro do Congresso Nacional manteve vários direitos lá retirados dos trabalhadores, mesmo os parceiros da burguesia, você vê eles na rua lutando para tentar tirar o mínimo de democracia. E a classe trabalhadora vai ter que se movimentar no meio da pandemia desse jeito. Né? Então eu acho que nós temos que entrar no jogo, a classe trabalhadora vai ter que entrar no jogo. Acho que é duro falar que no meio da pandemia vai ter que entrar no jogo, mas nós vamos ter que entrar no jogo, porque o que nós estamos vendo aqui é um acelerado processo de retirada e de desrespeito ao conjunto da nossa classe. E se a gente não entrar no jogo, nós vamos ser mais massacrados. O próximo passo é ditadura militar, fechamento de sindicatos, de centrais e calar por vez isso. Vamos lembrar que a última noite que se namorou com a ditadura militar, em 64, 31 de março de 64, durou 20 duros e escuros anos que foi pressionada a classe trabalhadora sem direito à greve, sem direito a lutar. Foram 20 anos de ditadura. A imprensa sendo censurada, as universidades tendo intervenção em tudo. Então, por favor, vamos junto, vamos debater isso, eu quero colocar esse debate. Eu acho necessário a gente imaginar, mais do que trabalhador do Correio, tudo que nós estamos passando o que o conjunto da classe trabalhadora está passando, Cristian. E esse é um debate necessário, que eu acho que a Rádio Acadêmica está fazendo e que nós precisamos aprofundar. Eu tenho pleno acordo, inclusive porque tem vários aspectos que dá para a gente levantar, mas do ponto de vista, vamos dizer assim, do comércio e das cidades do interior. Você acaba com a aposentadoria das pessoas. Você vai reduzir
muito consumo nas cidades do interior, principalmente as cidades menores, não digo assim, Ribeirão, que tem uma pujança um pouco maior, mas o estrago disso em cidades como Bebedouro, Viradouro, ele é tremendo, né? Porque as pessoas não têm renda, né? A desindustrialização nacional e a própria desindustrialização do interior de São Paulo e de outras regiões do país, ela já está deixando os trabalhadores à deriva. E isso, inclusive, é um fator de pressão para os baixos salários, né? Os frigoríficos abrem no interior, pagam muito mal os trabalhadores por conta da falta de oportunidade de emprego. Agora, somando a esses elementos que você colocou, e aí eu já vou aqui preparar para a gente pensar para o último bloco, é muito curioso, porque o projeto de fato parece ser esse mesmo, é um projeto antitrabalhador, que entende que o funcionamento da economia é retirando o direito de trabalhador e aumentando a concentração de riqueza, e a gente sabe que isso não deu certo, isso não está dando certo desde 2016, isso foi piorando, a gente chegou agora numa situação de pandemia, só que tem um fator interessante aí, que são os Estados Unidos, né? Muita gente está olhando as manifestações dos Estados Unidos no meio da pandemia, né? A gente está falando de mais de 100 mil mortes nos Estados Unidos, e o povo foi para a rua. Isso é sintomático, porque além do racismo, que é estrutural também nos Estados Unidos, isso certamente tem a ver, pelo menos na minha opinião, com as condições da classe trabalhadora ali, né? Os Estados Unidos, esse modelo que a gente está imitando aqui, que é ridículo, ele é irracional, de retirar direito dos trabalhadores, produziu no meio da pandemia nos Estados Unidos 40 milhões de desempregados. Então, eu vou fazer aqui o último e rapidíssimo intervalo para a gente abrir debatendo essa conjuntura, né? O que os trabalhadores podem fazer, que tipo de unidade e solidariedade a gente tem que constituir. Afinal de contas, a gente precisa enxergar que essa crise econômica que veio e se agravou agora com a pandemia, ela vai continuar. E os trabalhadores vão ter que responder a isso. Então, faço aqui um rapidíssimo intervalo e a gente volta em muito breve. Quem hoje em dia consegue viver sem dar aquela espiadinha no Instagram ou no Facebook? Mas nem só de rede social vive o internauta, viu? Serviços de banco, e-mail, videoaulas. Atualmente você pode fazer praticamente tudo pela internet. Que comodidade, né? Porém, tudo tem o seu lado negro. Até a internet tem o seu lado negro, né? Com a Deep Web, por exemplo. Mas a gente não está falando dela aqui, não. A questão é que essa exposição nos tornou alvos fáceis para gente mal intencionada, né? Sem muitas leis que nos protegessem, tivemos que lidar com ataques cibernéticos constantes. Com a lei conhecida como Carolina Dickmann e também o Marco Civil da Internet, a rede começou a ser olhada de outra forma. Hoje, cada vez mais presenciamos ações cíveis relacionadas com a invasão de privacidade digital. Como exemplo, temos a polêmica do Facebook com a suspeita de vazamento de dados, situação que colocou o criador Mark Zuckerberg na berlinda. Muitos casos de indenizações por danos morais vindos da divulgação de fotos íntimas entre ex-casais e outros crimes motivados por vingança de conhecidos ou por ação de hackers. O Brasil está só começando a sua caminhada na regulamentação da privacidade em tempos de internet. Porém, ações importantes já podem ser iniciadas para compensar, garantir ou preservar o efeito moral da exposição íntima nos usuários na rede. Quando perguntarem que rádio você ouve, responda! Rádio Acadêmica! Eu tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo pra te esclarecer. Chegamos, enfim, ao terceiro e último bloco do programa de solução. A gente terminou o último bloco falando um pouco dessa conjuntura que, por um lado, né, vivemos um país que nos últimos anos cumpre uma agenda imposta, né, por grandes capitalistas locais, mas sobretudo internacionais, com um claro espelhamento nos Estados Unidos, e para quem botava fé no modelo norte-americano, para quem botava fé no governo Trump, a maior demonstração vem sendo essas revoltas aí, que tem a ver certamente com o racismo, mas tem a ver com a condição econômica, social, precária que os negros, os imigrantes latino-americanos
E uma boa franja da classe trabalhadora norte-americana atravessa, e já atravessava e agora está bem agravada com a pandemia. No caso brasileiro, a situação eu diria até que ela pode se tornar ainda mais dramática, porque a gente já entra na pandemia com quase 14 milhões de desempregados e agora esse número começa a aumentar. Então, acho que o debate que a gente tem que travar aqui nesse último bloco é esse, né? Por um lado, movimentações populares cada vez mais intensas nos Estados Unidos, o início de um ressurgimento de manifestações populares no Brasil, começou com as torcidas organizadas. Eu quero ver se no próximo programa eu consigo convidar alguém aí desses movimentos das torcidas que são do campo progressista e estão enfrentando o governo Bolsonaro e toda a repressão que se anuncia. Acho que a gente tem que debater isso e pensando principalmente num quadro de expansão dessas manifestações. Afinal de contas, aqui em Barretos nós já temos notícias de que o movimento negro vai sim sair às ruas, vai começar a sair às ruas a partir desse fim de semana, para protestar contra a repressão, para protestar contra o racismo, para protestar contra o governo, contra o fascismo, né? Então, vou primeiro passar a palavra para o Fernando fazer as suas considerações a respeito disso. Fernando, como que você está vendo essa temperatura da luta de classes aqui no Brasil e para onde você acha que a gente vai? Bom, acho que para começar esse papo, acho que é importante nós apontarmos um pouco algumas das questões que eu pontuei muito brevemente anteriormente, né? Acho que nós, desde o golpe de 2016 para cá, né, a gente vem tendo uma ampla unidade, né, nas frações burguesas em torno das reformas neoliberais. Então, se a gente puder exemplificar isso, o Bolsonaro, o Guedes, a Globo, o Dória e por aí vai, eles estiveram todos juntos e continuam apostando nesse programa. Basta ver o editorial que saiu do Globo, muito recentemente, em que eles aceitam até um Bolsonaro, né, mais manso, vamos dizer assim, né? Eles dão basicamente isso, eles não querem a esquerda, mas eles querem dialogar com o Bolsonaro, né? Então eles têm uma unidade do ponto de vista do programa econômico. O que a gente pode apontar que a Covid contribuiu, a pandemia contribuiu conjunturalmente, né? O que eu acho que é importante colocar é que há sim um conflito nesse campo dos inimigos de classe, da classe trabalhadora, né? Então, nesses setores burgueses, você tem um conflito claro entre os que defendem o isolamento social contra a postura negacionista do Bolsonaro. Então, a classe trabalhadora organizada, né, em sindicatos, movimentos sociais, etc., defende o isolamento social quase que como um todo, né? São poucos agrupamentos que dizem o contrário disso, né? E muitos pequenos, por sinal. A postura negacionista do Bolsonaro entra em conflito com esses setores da classe trabalhadora. Mas há também setores burgueses, como é o caso do Dória, caso de frações burguesas de classe, né, que se representam principalmente aí em alguns setores econômicos que não são tão atingidos pela pandemia, né, que também defendem o isolamento social. E entram em conflito com o negacionismo do Bolsonaro. Então, a gente tem um cenário de conflito intraburguês. Acho que isso é importante a gente ressaltar quando fala da pandemia. Então, que conflito intraburguês é esse? E ele interessa para os setores da esquerda, para quem defende as pautas da classe trabalhadora, porque eu gosto de um ensinamento baseado no Lenin, mas que quem aponta é a Martha Harnecker, né? De que um inimigo coeso é mais difícil de enfrentar do que um inimigo desunido. Então, eu acho importante a gente olhar para isso. Interessa para nós esses conflitos, mas interessa para nós no sentido de que nós não podemos ficar a reboque deles, que é o que eu quero chegar daqui a pouco, né? Então, qual é o conflito que eu acho que temos nessa conjuntura? A gente tem um conflito, claro, entre esse setor neofascista, e eu consideraria o governo Bolsonaro, né, um governo neofascista. Lembrando que o fascismo clássico e o neofascismo têm diferenças, não estamos dizendo que são coisas equivalentes. No entanto, existe um programa máximo dos neofascistas que entra, inclusive, em conflito com esse setor burguês, né? Dessa direita que vou chamar aqui de tradicional, que reúne alguns setores que são neoliberais, mas não querem, por exemplo, o fechamento da democracia. Por exemplo,
o programa máximo do neofascismo bolsonarista, e aí você vê nas manifestações que eles organizam, né? Você vê a defesa explícita da ditadura, né? Você vê uma série de coisas lá colocadas que o programa máximo desses caras é o fechamento do regime democrático. A gente não pode tergiversar, eu acho que nesse ponto. Há setores da esquerda, por exemplo, que dizem que não, que isso é loucura. Imagina, é só um programa neoliberal. Eu discordo desses setores. Eu acho que o programa máximo dos neofascistas é o fechamento do regime, portanto, instaurar uma ditadura de tipo capitalista, certo? O fascismo clássico tem muito disso, né? O neofascismo contemporâneo vai ter esse elemento também. Então a gente pode, eu acho que é importante caracterizar a movimentação do Bolsonaro. Veja o que foi aquele movimento, embora pequeno, mas o movimento dos 300 indo em referência a Ku Klux Klan, né? Fazendo uma movimentação muito parecida, direcionada, né, contra o que eles acham que são os inimigos em comum da nação. Então, para esses setores mais duros, neofascistas, a Globo é a esquerda, né? O STF é a esquerda, a própria esquerda, né, que nós podemos dizer, cheia de agrupamentos, de organizações, é a esquerda. Então, para eles existe um inimigo em comum. Nós todos somos praticamente inimigos desses caras, né? Então isso é muito importante a gente observar, né? Então há um conflito aí intraburguês. Nos interessa no sentido de que nós, né, acho que aí estamos dando um salto de qualidade na conjuntura política, que eu acho que é um elemento importante para as esquerdas. Nós precisamos ter um programa que dialoga com a classe trabalhadora. E dialogar com a classe trabalhadora, um programa que dialogue concretamente com a classe trabalhadora, não é só palavra de ordem. Não adianta só a gente sair, socialismo amanhã, né? Se a gente sair gritando num ônibus, vamos lutar pelo socialismo, a gente não está convencendo muitas pessoas, embora nós queremos isso como projeto estratégico, né? Acho que para quem se coloca no campo socialista, né, quer fazer esse debate desde a esquerda nessa perspectiva. O que eu quero ressaltar aqui, né, é que, né, nós temos uma pauta que eu acho que se torna importante aqui, é a defesa das liberdades democráticas. E isso cabe uma ampla unidade de ação. Ampla unidade de ação, com todos aqueles que querem fora Bolsonaro, etc. Tirar o Bolsonaro do poder. Isso é importante. Uma ampla unidade de ação aí, nesse ponto específico. Porque a gente sozinho não consegue necessariamente pautar o fora Bolsonaro sozinho, com a nossa força própria. Agora, nós temos melhores condições e a gente precisa pensar, e aí eu sei que isso é polêmico, sei que isso mexe com uma série tem outras interpretações, mas o potencial dessa bandeira fora Bolsonaro, para nós, da esquerda, tem que estar ligado a um programa próprio. Porque o fora Bolsonaro em si, sem a gente apresentar um programa que dialogue com a classe trabalhadora, que faça a defesa de salvar as vidas da classe trabalhadora. Esse programa que eu estou chamando a atenção para vocês, por exemplo, é o programa que a Frente Brasil Popular e a Frente Povo Sem Medo, né, criou como um plano emergencial de defesa do SUS, revogação da EC 95, ou seja, uma série de reformas que mudem o caráter do Estado e que sejam favoráveis ao povo trabalhador se a gente quiser defender vidas e pautar a conjuntura na nossa perspectiva, né? Então, nesse sentido, a gente tem que apresentar um programa que seja, e aí a gente tem que ter essa ligação com a classe trabalhadora novamente. Não adianta só a palavra de ordem, né? Nós temos que ter lá fora Bolsonaro e temos que apresentar um programa próprio, que seja popular, que seja anti-latifundiário, né? Que seja anti-imperialista, que seja um programa da maioria do povo brasileiro. A gente tem que conseguir apresentar isso enquanto esquerda, como saída. Porque se nós não apresentarmos um programa próprio, nós ficaremos a reboque da direita tradicional. Essa que vai encampar muitas das vezes a pauta por fora Bolsonaro, sim. Porque eles têm um interesse. Mas o que a direita neoliberal, para fechar, né, a direita tradicional quer com o fora Bolsonaro? Eles estão disputando com os neofascistas quem é que vai gerenciar o programa neoliberal no Brasil. Não tenhamos dúvida disso, né? Então não podemos ficar a reboque dessa direita tradicional, né? Então eu acho que para nós se coloca a importância da defesa das liberdades democráticas, acho que se coloca a importância dos direitos, a importância da defesa, por exemplo, né, dos serviços públicos de saúde, dos próprios Correios que nós estamos discutindo aqui. Eu acho que
defesa dos direitos, um programa de salvamento das vidas, né? E eu acho que a entrada em cena para fechar mesmo, dos atos antifascistas aí que ocorreram, né? Eles colocam um elemento novo na conjuntura, porque essas torcidas organizadas aí que, de alguma maneira, têm um peso na classe trabalhadora grande, né? São pessoas originadas na classe trabalhadora, acho que elas trazem um elemento novo, né? De que o povo está se colocando na rua. Há uma questão para a gente pensar, como é que é se colocar na rua quando a gente defende o isolamento social também como uma medida importante e necessária de combater o coronavírus, né? Mas a entrada em cena, né, desses movimentos, eu acho que ajuda muito a gente a pensar uma perspectiva, né? E eu acho que seria isso, acho que nós temos como tarefa, enquanto esquerda, fechando, a gente precisa ter um programa que seja um programa que responda os desafios da classe trabalhadora. Não adianta só a gente achar que, a gente é muito assim na esquerda, nós temos nossa organização, nosso partido, nosso movimento tem o melhor programa, né? E a gente fica brigando entre nós, e ao invés da gente conseguir, né, criar vínculo com o povo, né? Eu acho que talvez seja o nosso maior desafio, e eu acho muito interessante, vejo com muita positividade, sou solidário aos atos antifascistas que aconteceram no último domingo, espero que a gente consiga fazer com que eles continuem com todos os devidos cuidados e a gente continue preservando a vida e fora Bolsonaro. Muito bom, Fernando. Eu acho que toda essa questão da unidade, né, dos setores, dos grandes grupos econômicos, os grandes empresários, a grande burguesia, essa unidade de programa que eles têm, mas o conflito político que a gente observa hoje, é sim um espaço para o campo popular, para as esquerdas e, sobretudo, para as esquerdas articuladas com os trabalhadores criarem o seu programa. E aí eu acho que vale sim uma unidade ampla em termos de derrubar o Bolsonaro, combater o fascismo, não deixar a ditadura voltar piorada, que eu acho que é o risco que a gente corre hoje. Acho que é extremamente válido. E eu entendo que essas questões que você coloca a respeito de programa, elas são fundamentais, tanto é que chama atenção nessa conjuntura de EAD que a gente está vivendo no campo da educação, de desemprego estrutural, né? Como algumas medidas como redução de jornada de trabalho, né? Um novo processo de urbanização, como que essas coisas que são óbvias, na medida em que elas geram emprego e ao mesmo tempo fortalecem o trabalho e a qualidade do trabalho com intenção, com sentido social, isso saiu um pouco da órbita da esquerda. E eu acho que é muito importante a gente retornar a essas pautas que são básicas, junto com a questão também do meio ambiente. Porque a gente vive o dilema de não poder repetir o desenvolvimentismo, porque a natureza não aguenta, e, portanto, precisamos de massa crítica e pesquisa para desenvolver isso. Vou pedir para o Rogério fazer as suas considerações também em termos de análise de conjuntura, como que você entende esse momento, como que a gente pensa aí uma unidade para a luta pelos direitos dos trabalhadores. Então, Christian, Fernando, a gente vinha vivendo aí desde algum tempo, né, a questão do avanço da direita, né, da xenofobia, né, o avanço, você vê toda uma disputa de fechamento do conservadorismo, de projetos de redução do papel do Estado, né, é um movimento grande nisso. Mas esse ano, a gente, pelo menos quem aí estuda o movimento do capital, né, eu digo isso, quem estuda, quem analisa o movimento do capital, sabe que a crise estava colocada, independente de coronavírus. Né, os Estados Unidos já estava com um sinal claro, desemprego aumentando, que é o império, né, e a reflexo era grande. A redução da China também, de crescimento, havia todos esses sinais antes da pandemia. E isso agora aflorou na pós-pandemia. O Brasil também estava com um sinal baixíssimo crescimento, PIBinho, desemprego acelerado, subemprego aumentando extraordinariamente. Então isso tudo já estava colocado. E aí o que a gente diz agora? Que a gente vinha com uma ofensiva muito grande também. Vamos lembrar disso. A ofensiva grande, eu falo aqui porque eu estou no conjunto dos trabalhadores, e foi muito difícil você ver trabalhador dos Correios votar em massa, em peso,
tá? Num cara que falava que ia privatizar a empresa dele, que ia caçar a aposentadoria dele. Quer dizer, a lavagem cerebral pós-golpe foi tão grande e uniu setores da direita tão grande da mídia que parte da classe trabalhadora comprou esse discurso. E, cara, eu briguei demais, né? Eu briguei demais nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp de trabalhador, e a gente era muito ofendido, mas eu nunca abri mão de lutar, né? E de falar para eles a realidade. Eu digo, por que eu estou recordando isso? Porque hoje a gente viu que eles estão vendo na própria experiência que eles fizeram a desgraceira que está sendo isso. E parte da direita, e aí eu acho que essa questão do bloco democrático é importante, mas a gente tem que lembrar de uma coisa, essa direita que fez criar, foi eles que pariram isso, né? MBL, PSDB, quem foi que não reconheceu a vitória da Dilma? Quem foi que chamou a guerra se não foi o Aécio Neves? O PSDB? Né? Quem foi que pariu isso tudo? Né? O STF, o Gilmar Mendes, né? Quanto fogo ele colocou ali dentro daquele STF, né? Sem direito a... Você via o Lula sem direito a defesa nenhuma, condenado sob suposições. Foi esse o debate que foi feito. E a classe trabalhadora, em uma grande parte da nossa classe, ficou muito virada, velho. E aí, o que acontece? Esse povo que está vendo agora, e já aprenderam com a história, né, lá em 64, né, quando o Carlos Lacerda apoiava setor empresarial, dos políticos apoiou o golpe militar, mas depois sofreram com o golpe, que os militares não entregou para eles, né? Porque o militar quer poder mesmo, ele quer benefício, ele quer não ter o direito, e que a gente tem, né? Você vê as filhas dos militares, né? A mulher com o taco do beisebol, filha de militar, se não casar, recebe pensão até a morte. Esse povo tem, sim, o seu privilégio e vai manter, e se pegar o Estado, vai para frente. E aí nós vamos discutir isso. Né? Eu acho que um dado momento, né, vamos lembrar, a esquerda governou esse país, teve avanço, sim, mas perdeu muito contato com a classe trabalhadora e perdeu muito vínculo com a classe trabalhadora. E esse é um debate que precisa ser feito, e agora nós precisamos retomar. E o polo democracia, ele une a gente na resistência. Mas ele une um monte de oportunista, cara, que tá vendo o seguinte, olha, aquele barco eu não entro, porque o barco do golpe militar não é nosso. Eu preciso me reorganizar. Então, ao mesmo tempo que nós temos que lutar pela democracia, a gente precisa se preparar. Por quê? Porque o povo que vai estar lutando pela democracia é quem caçou a aposentadoria, é quem caçou o direito da CLT, é o mesmo povo que massacrou a classe trabalhadora. Então, estamos pensando o seguinte, o que vai ser o pós-pandemia? Né? Pós-pandemia, todo mundo está pensando pós-pandemia. O que vai ser esse pós-pandemia? E aí, então, tem uma frase que está sendo muito usada, que é o novo normal, né? Vamos voltar ao normal, o novo normal. Eu quero dizer o seguinte, o que vai unir os trabalhadores e garantir seu direito é votar o novo anormal. Entendeu? Porque o anormal passado não nos serve. O anormal passado nós ficávamos lutando e não tinha resistência. O nosso novo anormal agora vai ter que ser ir para a rua mesmo. Juntar o povo, estudante, juntar nós todos para buscar não só democracia, nós queremos um Estado diferente. Um Estado forte que dê condições à saúde do povo, que dê direito aos trabalhadores, que dê emprego, que fomente o emprego, que não fomente só o agronegócio para o exterior, fomente comida aqui na mesa do brasileiro, que faça reforma agrária, que permita o pequeno produtor produzir para a gente comer, que faça reforma urbana para dar moradia aos trabalhadores. Então eu acho que esse debate nós precisamos retomar, a esquerda já teve essa pauta e já ganhou a sociedade. Então se teve uma coisa muito ruim na Covid, e foi muito ruim tudo que a gente está vendo, né, todo esse despreparo do mundo, porque o mundo também não investiu suficientemente em ciência, né, se a gente está vendo tudo isso, o lado bom disso vai ser a gente repensar o papel do Estado brasileiro. E foi muito rápido com a Covid mostrar que um Estado mínimo não tem condição. Imagina se não tivesse a Caixa Econômica Federal para fazer os pagamentos, nós ia ter que chegar no Itaú, mandar dinheiro para o Itaú, pagar ele ganhando altas taxas para isso. Imagina se não tivesse os Correios, como é que ia chegar às pequenas cidades, imagina se não tem o Banco do Brasil, se não tem outras empresas importantes aí que eles estão tentando privatizar. Então eu penso que pós-pandemia é esse o debate que a gente tem que fazer,
E durante a pandemia, aí eu concordo com o Fernando, ao mesmo tempo que eu defendo o isolamento, que eu acho necessário isolamento, mas eu acho que não é possível a gente assistir os fascistas na rua dando golpe em cima da gente, porque isso vai custar muito caro. Então eu acho que esse dilema que o Fernando coloca, eu também penso isso, o dilema de isolamento e luta na rua, como a gente fazer isso, mas nós vamos ter que enfrentar. Sabe por quê? Porque o capital, ele joga a gente tudo dentro das fábricas junto, não está preocupado com a vida. O capital joga a gente, os carteiros na rua, em qualquer ponto, em qualquer lugar, sem a proteção adequada, sem protocolo de saúde adequado, joga os trabalhadores de frigorífico todo acumulado lá. Agora, para lutar, nós vamos ter que ir lutar, porque não dá. Nós já estamos todos acumulados, já estamos jogados. Os trabalhadores do comércio agora vão estar tudo jogado lá dentro das empresas, recebendo aquele povo. Então, a gente vai ter que lutar pelo nosso direito. Então, esse dilema nós vamos ter que derrubar, porque eu não estou vendo saída, vou ser muito sincero. Eu estou muito assustado com a pandemia, tenho pressão alta, né, já tenho 48 anos, mas eu não vou assistir esse negócio de casa, entendeu? Eu não vou assistir de casa os caras indo para a rua defender a desestruturação do Estado brasileiro e de tudo mais. Então eu quero fechar aí falando para vocês que eu acho que é o novo, não é o novo normal, é o novo anormal. O anormal que nós vamos criar, que o normal para eles é os trabalhadores sendo sujeitos, submetidos à lógica do capital. E nós queremos agora que o capital se submeta à nossa lógica. Esse vai ser o novo anormal, e eu acho que é isso que a gente deve construir. Perfeito, Rogério. Eu penso que esse novo anormal, ele tem que surgir, eu acho que ele vai surgir. Como iniciativa dos trabalhadores, nós não temos alternativa. Entendo que esse dilema é muito importante e a gente vai aprofundar no próximo programa essa questão do respeitar isolamento versus reagir contra o fascismo. E acho que vocês foram muito felizes quando vocês colocaram que amplos setores da classe trabalhadora não estão fazendo isolamento e uma grande maioria porque não podem. Muitos não podem porque são essenciais, outros não podem porque estão passando fome, estão desesperados. E a esquerda não pode ficar insensível a essa realidade. Agradeço muito, muito mesmo a presença de vocês. Espero contar com vocês em outro programa para a gente voltar a debater esses temas que são vitais, né, para a emancipação da nossa sociedade, para a emancipação dos trabalhadores. Peço que vocês escolham uma música, porque como a gente tem a rádio acadêmica que é transmitida também como web rádio, a gente tem agora, para quem está ouvindo a gente na rádio, uma programação final, né, que é uma playlist que eu crio, o Túlio, a nossa equipe, a gente cria, que tem a ver sempre com os temas que a gente debate, e seria muito bom se vocês indicassem cada um uma música para que entre também lá na playlist. Então, vou começar aí com o Fernando. Fernando, que música que você quer colocar aí para a nossa playlist do Novo Anormal? Obrigado aí de mais uma vez pelo convite de vocês, o debate, Rogério, Túlio e Christian. O Túlio está aí de trás acompanhando a gente. A música que eu escolhi é Apesar de Você, do Chico Buarque. Excelente escolha. E você, Rogério, que música que você quer que a gente toca lá na rádio? Legal, quero agradecer também, Christian, ao Fernando, ótimo debate, né? Ao Túlio que está aí no processo aí de organização de edição. E a música que eu quero tocar aí refletir também Até Quando, do Gabriel Pensador. Boa escolha também. Eu agradeço mais uma vez vocês, agradeço aos nossos ouvintes, espectadores. Chamo a atenção para alguns eventos que são importantes, né? Tá rolando o Fórum Popular da Natureza até o dia 10. Então, muito importante o Fórum Popular da Natureza, organizado por várias organizações aí, como MST, Atingidos por Barragem, a Frente Brasil Popular e tantos outros movimentos acadêmicos que estão preocupados aí com a questão da natureza, né, da não convergência do nosso sistema econômico e político e esse desastre que a gente vem observando que ele causa na natureza.
Peço também que o pessoal baixe o aplicativo, tá? Quem ainda não tem o aplicativo da Rádio Acadêmica, baixe o aplicativo, acompanhe a nossa programação. Tem um programa muito interessante, muito inteligente, feito pelo professor Marcão. Ele chama Rock and Soul. Então, quem gosta de ouvir rock, ele vai contextualizando historicamente, faz várias pontes com a nossa experiência contemporânea, com a conjuntura. É um baita de um programa. E quem está ouvindo a gente, quem está vendo a gente aí no YouTube e no Facebook, migra lá para a rádio para ouvir a nossa trilha sonora de hoje, tá? Grande abraço a todos, boa noite e até a próxima quinta. Radioacademica.com.br, a rádio feita para você.